Boa noite, seguidores e seguidoras, time OPP, todo mundo que conhece a gente, quem ainda não conhece a gente, somos psicólogas, orientadoras parentais, trabalhamos melhorando as relações entre pais e filhos, ensinando outros psicólogos a fazerem isso também e, consequentemente, a viver da psicologia. Estamos aqui em mais uma live semanal. Toda terça-feira a gente está aqui conversando com vocês, trazendo temas que são do interesse de vocês, da prática clínica. Hoje, mais uma vez, a gente vai trazer um tema prático. A gente vai falar sobre os 3 erros que a gente já cometeu com pais separados no consultório. Manda um aviãozinho aí para quem vocês acharem que pode se interessar por essa temática. Vamos discutir esse tema de uma forma bem prática para vocês e mostrar como é que a gente trabalha isso dentro da nossa metodologia, tá? Sintam-se muito à vontade para trazer as perguntas de vocês, enfim, para trazer as dúvidas de vocês. Se forem trazer algum caso clínico, só tomem cuidado para não identificar os pacientes de vocês, beleza? Bom, dito isso, imagino que a Fabi já esteja entrando, mas eu vou começando com vocês. Eu acho que todos vocês, em algum momento aí, já saiu da sessão com aquela sensação de que falou demais ou falou de menos e com os pais. E é uma sensação muito comum quando a gente não tem muita noção do que a gente está fazendo. Ah, Fabrícia, mas na psicologia a gente não deve, né? Dentro da minha abordagem eu aprendi que a minha abordagem é mais humanista, a minha abordagem é psicodinâmica, a minha abordagem é isso, a minha abordagem é aquilo, não é estruturada, blá, blá, blá. Então, eu não me preparo, eu não... Gente, vamos lá. Vocês vão ouvir a gente falar isso em toda a nossa comunicação com vocês. Uma coisa é a base teórica, a abordagem de vocês ser mais ou menos diretiva. Outra coisa é vocês trabalharem no improviso. Prestem atenção na prof, na tia aqui. Vou repetir a frase. Uma coisa é a base teórica de vocês e a abordagem de vocês. Outra coisa é trabalhar no improviso, tá? Uma coisa é a base teórica de vocês ser mais ou menos diretiva. Outra coisa é vocês trabalharem no improviso. E eu não tô aqui, a gente não tá aqui defendendo protocolos, tá? A gente rígidos, a gente não tá defendendo que vocês sigam um roteiro prescritivo engessado. Não é isso que a gente tá falando. O que a gente está dizendo é, saibam, estudem o fenômeno da parentalidade, estudem como que a gente deve, para onde a gente deve olhar, por exemplo, quando a gente está trabalhando com famílias em conflito, quando a gente está trabalhando com famílias binucleares, por exemplo, que é disso que a gente está falando hoje, quando a gente está falando de pais, de crianças, né, que são filhos de pais separados, a gente está falando de crianças que vivem em sistemas familiares binucleares. Ou seja, a gente está conceitualizando o caso, a gente está formulando o caso de uma maneira, trazendo, organizando os conceitos, colocando as coisas, organizando as coisas, conceituando direitinho, para a gente poder decidir, então, que caminhos de intervenção a gente vai seguir. É isso que a gente está defendendo aqui, tá? Boa noite. Boa noite. É isso que a gente está defendendo, é esse tipo de estrutura, tá? Não é uma rigidez, não é um protocolo engessado. É esse tipo de estrutura teórica que nos dá base, inclusive, para criar e para avançar, beleza? Então, dito isso, é isso que nos permite formular bem um caso e, a partir disso, raciocinar clinicamente para a gente poder ter êxito, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com casos mais complexos, tá? E quando a gente está falando de pais separados, como eu estava dizendo, a gente está falando de famílias
binucleares, ou seja, uma criança que circula em núcleos familiares diferentes. E se a gente vai somando aí outras camadas, por exemplo, recasamentos, né? Então, se essas famílias se reconstituem, se tem, se aparecem, se somam, né? Enteados, se somam, enfim. Esses outros elementos, esses sistemas, eles vão ficando ainda mais complexos e isso vai aparecer, isso vai chegar na clínica aí individual desta criança. Ou esses pais vão trazer isso, se você estiver atendendo os pais, né, em orientação, isso vai aparecer aí de alguma maneira para vocês. E é importante que vocês tenham capacidade de fazer o manejo disso de forma técnica e não improvisada. Então é sobre isso que a gente quer conversar aqui. A gente, claro, poderia falar assim, poderia ficar, sei lá, vários dias, inclusive, falando sobre isso. Dentro da nossa formação, a gente tem um módulo para falar disso e que a gente vai sempre alimentando ali com aulas, né? E os alunos também vão trazendo os seus casos, né, para discutir no plantão. Então, é um assunto praticamente inesgotável. Mas hoje a gente decidiu falar sobre 3 erros básicos que normalmente a gente comete quando a gente está atendendo especialmente esse público de pais separados e como é que a gente pode começar a mudar isso com base realmente no método de trabalho. E não a partir dessas coisas que a gente vai ouvindo, ou nesse conteúdo improvisado que a gente vai ouvindo na internet, às vezes consumindo até no Instagram mesmo, sabe? Vocês vão ouvir também muito a gente falar sobre isso, o que parece às vezes ser um pouco contraditório, porque a gente também está aqui no Instagram, a gente também está produzindo conteúdo aqui, mas ao mesmo tempo que a gente está produzindo conteúdo aqui, a gente também está encorajando vocês a não trabalhar a partir de um post que a gente produz. Em momento nenhum a gente está falando isso. Os posts que a gente produz aqui são para dar start em reflexões, em insights de vocês. Os posts que a gente produz aqui, eles não são formativos. Eles não servem, eles não são úteis para vocês pegarem isso aqui não, agora então, tipo, aprendi, tô formada com os posts, meia dúzia de posts que eu li no Instagram. Não, gente, não é isso, né? É um start, é um insight, muitas vezes é uma ideia, por exemplo, que depois vocês precisam aprofundar, que vocês precisam buscar as referências. A gente sempre se coloca, inclusive, muito disponível, sempre que a gente pode, para aprofundar isso, né? Para aprofundar as discussões. Às vezes tem gente que busca a gente no direct. Qual é a referência daquela citação que vocês fizeram? Enfim, isso é importante, tá? E a gente incentiva que vocês façam isso, tá? Porque estamos num momento histórico meio preocupante, onde muitas vezes vocês acham que basta, algumas pessoas, né? Não vou acreditar que vocês que estão aqui não fazem isso, mas que muitos profissionais acham que basta aí consumir meia dúzia de conteúdo e no dia seguinte ali aplicar que isso é suficiente para a gente parar de cometer alguns erros ou que isso é suficiente para fundamentar uma boa intervenção na clínica e não é, tá? Eu acho que a gente primeiro precisa partir do que é uma boa intervenção clínica em parentalidade. Porque o que a gente encontra hoje no mercado são práticas normativas. E aí que, de fato, né, a gente vai lá, entra no Instagram, começa a consumir ali um bando de informação, e aí eu cuspo tudo para os pais e entendo que eu estou fazendo educação parental, orientação parental. O que a gente, né, que a gente acredita em termos de trabalho clínico com os pais é um trabalho bem diferente, porque a gente cansa de receber pais que chegaram de educadores parentais ou que já leram o livro da disciplina positiva inteiro e que não conseguem no dia a dia aplicar, ou porque a criança não responde efetivamente como, né, tá dizendo ali no livro ou no post que eu vi, ou naquela blogueira que fala baixo, calmamente, e o filho super obedece, né? E na tua casa as coisas não acontecem daquele jeito. Até porque eu acho que na casa dela também não acontece. A questão é que ela só passa a parte que a interessa. Então, isso é importante a gente partir primeiro desse princípio do que é uma boa intervenção em parentalidade. Tá? Então, se a gente entende que não é um trabalho normativo, que é um trabalho em que a gente vai olhar para a singularidade, para que a gente vai entender a complexidade que existe ali numa simples retirada de chupeta ou uma criança que não consegue dormir à noite,
ou na enurese, por exemplo. Hoje a gente estava trabalhando um caso clínico dentro do plantão do Guia RC, né, de uma criança de 5 anos, já com o desfraude super amadurecido, com mais de 1 ano de desfraude, que veio a ter enurese depois de uma separação e de uma reconciliação dos pais. Então, é um simples xixi na cama, que na verdade tem a ver com uma dinâmica complexa. Tá? Então, a gente precisa partir desse princípio, de que uma intervenção, por mais simples que seja a queixa, a intervenção em si, né, ela precisa ser baseada na complexidade de uma dinâmica familiar, que por si só já é complexa. Exatamente, exatamente. Eu vou aproveitar, porque a Lenice, vou aproveitar que ela já participou e a gente valoriza muito quem participa das lives. Então, já vou aproveitar aqui o relato dela para a gente entrar no primeiro erro, que é super comum com quem trabalha com pais separados. Ela está falando aqui que ela foi procurada pela mãe da criança e depois de 2 meses de atendimento da criança, o pai solicitou saber o que a filha tinha. Autorizada pela mãe, ela marcou o atendimento para o pai. Ok, até aí tudo bem. Eu quero saber assim, vamos lá. Se você tem uma... Ah, tá. E o pai chega para a mãe e fala que eu disse que a filha não tinha nada. Esse é um clássico, Lenice. Esse é um clássico que é exatamente a gente ser arrastadas para dentro do conflito. Então, esse lugar é um lugar que a gente já precisa saber que a gente vai... que a gente corre o risco de ocupar. Então, a gente precisa sair dele. Na verdade, a ideia é a gente nem entrar, tá? A ideia é a gente nem atender essa expectativa ou saber que a gente, de cara, que a gente não vai agradá-los, tá? Em momento nenhum, quando a gente vai atender pais separados, essa ideia de querer agradá-los, cair nas graças dos pais, não pode ser um objetivo nosso. Quando a gente está trabalhando, aliás, quando a gente está trabalhando com nenhum paciente, né? Assim, agradar o paciente, de uma forma geral, é um grande equívoco, eu acho, a gente achar que o paciente tem que sair feliz de todo atendimento com o psicólogo. Eu acho que já é um equívoco da base, assim, né? A psicoterapia, ela é um processo para mobilizar, para sacudir, muitas vezes até para questionar certezas, muitas vezes para provocar sensações ou para sustentar desconfortos, inclusive, tá? Então, esse objetivo de deixar as pessoas felizes talvez seja um objetivo, às vezes, nem de longo prazo. A psicoterapia ela tem um objetivo, sim, de promoção de bem-estar, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas é o objetivo lá, o resultado final, talvez, do processo. O caminho para chegar é um caminho, nesse resultado final, muitas vezes é um caminho desconfortável. Então, ele precisa ter esse equilíbrio entre o acolhimento e o desconforto, né? E o desconforto e a frustração. Então, querer agradar esses pais, né? Ou esperar que de cara eles entendam e compreendam tudo que a gente diz, é um equívoco. É um primeiro erro que a gente costuma cometer. E muitas vezes, eu na verdade já vou aproveitar o seu caso para falar do primeiro e do segundo erro. A gente acaba nessa expectativa de querer agradá-los. Então, assim, ele queria saber o que a filha tinha, rapidamente você atende essa demanda, né? Então, você já fala com a mãe, você já pede autorização, você já fala com ele. E não sei ali, não vou julgar o seu trabalho, não sei exatamente como que você conduziu ali, mas talvez você não tenha deixado claro o seu papel desde o início. Qual era o seu papel ali? Que é muito mais, quando os pais são separados, é muito mais de mediação, é muito mais de segurar a onda dessas expectativas, é muito mais de garantir algum nível de é muito mais de avaliar a qualidade da interação coparental e de garantir uma coparentalidade saudável para o desenvolvimento dessa criança do que qualquer outra coisa. Então, do que, por exemplo, dar devolutiva sobre essa criança. E aí, quando a gente se confunde no que a gente está fazendo ali, a gente muitas vezes acaba sendo arrastada mesmo para esse
esse conflito. Então, uma das coisas que vocês precisam ter clareza, até para que vocês se posicionem diante desses pais, é o que vocês estão fazendo ali. Qual é o papel de vocês? Quando a gente está atendendo uma dupla parental separada, salvo raras exceções, normalmente o que a gente está fazendo é tentando garantir que o sistema coparental seja viável, que a coparentalidade seja possível, que as 4 dimensões de uma coparentalidade saudável, a gente trabalha com este modelo. Existem outros, tá? Mas a gente trabalha com um modelo específico de coparentalidade saudável, que tem 4 dimensões, que essas 4 dimensões, pelo menos essas 4, estejam funcionando para garantir que eles se comuniquem, que haja uma abertura para a comunicação, que exista o mínimo de apoio, que exista o mínimo de alinhamento entre eles ali, entre as regras que são apresentadas, os limites que são apresentados para essa criança, enfim, e outros aspectos ali que a gente avalia, para que essa criança consiga ter um ambiente de desenvolvimento saudável, ainda que ela circule por 2 casas diferentes, mas que ela se sinta pertencente e que ela se sinta vinculada a esses adultos e que ela não sinta tanto o fato deles não estarem mais dentro de um relacionamento afetivo, ou seja, para que ela não sinta tanto esse rompimento do subsistema conjugal. Então percebam que eu estou trazendo para vocês uma perspectiva baseada em ciência, do contexto para pensar as intervenções e para olhar para o fenômeno pais separados e criança, filha de pais separados. Pode falar, eu queria até, com base no caso da Lenice. Lenice, eu acho que você trouxe na live passada esse caso também, não trouxe? Não sei se a gente conseguiu discutir ele, acho que não. Mas eu lembro de ter tido um caso parecido na live passada. E eu acho que pensando nessa questão do agradar os pais, a gente pode criar algumas hipóteses aqui, Lenice, e talvez a gente precisaria entender como é que foi essa sessão com o pai, né? Que solicita para você um retorno de algum diagnóstico. Então, às vezes a gente no intuito de dar conta da demanda do pai, antecipa inclusive um processo que não está bem, uma avaliação, um diagnóstico ainda não está fechado, entende? Então, talvez no intuito de dar conta desse pai, até pela postura às vezes mais imbativa, se eu não sei como é que é a relação, como é que tá a relação deles em termos de relacionamento aí pós-separação, mas muitas vezes eles, nesse embate, que é um embate deles, eles acabam envolvendo as outras pessoas, o filho, né, a terapeuta, a fono, enfim, as pessoas envolvidas ali acabam sendo incluídas nesse embate, tá? Então, às vezes eles vêm com o pai ou a mãe vem com uma postura já mais agressiva, mais imbativa, porque é o outro que escolheu o profissional, entende? E aí ele te exige um diagnóstico, uma resposta, e talvez para dar conta disso, ou com receio desse pai, você acaba talvez minimizando. Eu não sei a leitura que ele fez, mas às vezes, para agradar ou para dar conta, a gente acaba entrando no jogo dessa relação que é uma relação disfuncional pós-separação. Tá? E a criança entra nesse jogo da mesma forma. Eu até gosto muito de dar esse exemplo para os pais, quando a gente fica nesse meio, né, da briga ali entre pai e mãe, mostrar para eles o quanto que qualquer pessoa envolvida ali se torna alvo e se torna, muitas vezes, né, presa dentro de um cabo de guerra. Então, quando a gente tem uma postura madura o suficiente, seguro o suficiente, a gente consegue sustentar uma demanda dessa, vinda talvez de uma forma mais imbativa, agressiva, a gente consegue sustentar de uma forma ainda que seja acolhedora, mas sustentar com firmeza em não cair nessas tentativas de aliança, nessas tentativas de desestruturar o outro. Sabe? Esse é um cuidado que a gente precisa ter e passa muito por esse primeiro erro, que é não agradar necessariamente, mas é você estar segura
dentro do teu processo, daquilo que você assumiu como responsabilidade, que é o processo dessa criança, nesse caso, que é o atendimento desses pais, que faz parte desse processo. Exatamente. Como a Fabi falou, para que você não se precipite no momento de chamar esses pais para conversar. E aí, enfim, como eu falei, isso tem tudo a ver com esse segundo erro que a gente queria trazer, que é não deixar claro o nosso papel desde o início. Então, a gente tem, quando a gente não é à toa, desde sempre, mesmo não a faculdade não ensinando a gente a trabalhar com os pais, né, ou não ensinando muito, não discutindo muito com a gente o fenômeno da parentalidade, muito não, nada com a gente, ou não ensinando pra gente a trabalhar com o fenômeno da parentalidade, ainda assim, a gente sempre aprendeu que antes, a primeira sessão, né, quando a gente vai atender criança e adolescente, a primeira sessão tem que ser com os responsáveis lá, né, pra fazer a anamnese. Embora nunca tenham dito embora sempre pararam aí. Tem que fazer a anamnese lá e pedir informações sobre a criança. A gente defende um outro modelo de anamnese, né? Quem é nosso aluno sabe que a gente tem uma outra forma aí de conduzir o primeiro atendimento para muito além da queixa, muito além da anamnese. Então a gente vai falar de fazer o esquema diagnóstico da dinâmica familiar, a gente vai falar de fazer avaliação de risco psíquico desses pais, por exemplo, de avaliar a coparentalidade, enfim, né? A gente vai falar de muitas outras coisas antes de chegar no caso da criança, né? Antes de fato, ali, começar a entender a sintomatologia ou a questão comportamental que eles estão trazendo como problema. E isso inclui deixar muito claro, então, o nosso papel desde o início. O que é que a gente está fazendo ali? O que eles podem esperar da gente e como eles serão incluídos no processo. E a Helenice está perguntando, eu não deveria ter atendido esse pai? Não, claro que deveria, tá? O que a gente está discutindo é que a decisão de atender, como atender, em que momento atender e a frequência, se atende junto, se atende... Talvez você pudesse, inclusive, ter tomado a decisão de atender junto. Essa decisão, ela precisa ser resultado de um raciocínio clínico e não simplesmente da solicitação desses pais. Eles vão nos solicitar o que eles quiserem, a qualquer momento. Mas a gente, quanto mais segurança a gente tem, quanto mais metodologia de trabalho a gente tem, quando a gente tem uma metodologia para trabalhar com os pais, a gente consegue ter segurança para tomar essa decisão. E essa decisão vem de um raciocínio clínico. Ela não vem simplesmente em resposta à demanda objetiva deles. Porque eles o tempo inteiro estão pedindo coisas pra gente. Inclusive, eles pedem pra gente, eu quero fazer a sessão conjunta com meu filho. Ou os próprios pais separados falam assim, eu quero ser atendida junto com a mãe da criança, eu quero uma sessão com ela. E aí, às vezes, vocês chegam pra gente, nossa, o pai tá pedindo pra ser atendido junto com a mãe. Eu posso ou não posso? Gente, não tem certo e errado. Tem o que o caso pede. E você mesmo tá dizendo, não tinha espaço para atendimento junto. Ótimo! E aí, você precisa ser capaz de me responder por quê. Assim como você precisa ser capaz de responder por que aquele atendimento te pareceu emergencial. Ou por que ele não poderia ser adiado por mais algumas sessões. Entende? Porque algo na configuração daquele atendimento ou algo na construção da sua devolutiva para aquele pai deu a ele a impressão ou deu a ele argumentos para dizer à mãe que aquela criança não tinha nada. Entende? Algo... Aí você vai falar, ele pode simplesmente ter mentido, Fabrícia? Pode, claro que pode, gente. Eles mentem, tá? Claro que eles mentem. Mas até para isso, até para eles mentirem, gente, a gente precisa ter dado algum espaço na nossa relação terapêutica com eles, para eles se sentirem seguros, para levarem isso para outra parte. É disso que eu tô falando. A gente tem responsabilidade. Eu não tô dizendo de culpa. Não é disso que eu tô falando.
pelo amor de Deus. Toda vez que os nossos alunos trazem questões pra gente, e eles sabem disso, deve ter aluno nosso aqui na live, toda vez que eles trazem nas aulas, eles se sentem muito confortáveis, né, de trazerem os casos deles. A gente sempre coloca, tá, mas por que você fez isso? Baseado em quê? Então vamos entender que brecha a gente pode ter dado para que a coisa tenha saído um pouco não diria do nosso controle, mas que ela possa ter saído um pouco da nossa expectativa, ou daquilo que a gente planejou como caminho ali, do nosso plano de ação. E aí, tá? eu vou criar aqui algumas hipóteses, tá, Lenice? Talvez esse encontro com esse pai, digamos assim, que você ainda tivesse pouco tempo com essa menina, ainda não tinha uma análise suficiente para dar conta da demanda desse pai, porque ele vem com uma demanda muito, muito clara. Eu quero saber o que minha filha tem. Como se, partindo do princípio de que a filha teria alguma coisa e não tivesse envolta numa situação de briga, né? Porque pelo que você falou assim, não tem espaço deles juntos, isso já diz muito sobre a dinâmica que essa menina está envolvida. Então, a gente pode, por exemplo, virar para esse pai e falar: olha, fulaninho, eu posso te atender agora, eu não vou conseguir te dar esta resposta que você precisa nesse momento, mas é muito importante eu te ouvir o que você, as suas percepções sobre a fulaninha. É muito interessante ter esse seu olhar para que eu possa juntar isso ao meu processo avaliativo. Essa postura, ela tá baseada num olhar mais, num raciocínio clínico mais maduro e seguro o suficiente para não dar conta das expectativas desse pai, entende? E até, assim, na hora da própria devolutiva, digamos assim, numa outra hipótese, de que você já tinha, de fato, né, ali uma hipótese diagnóstica de que essa menina estava ali tendo respostas emocionais disfuncionais e até preocupantes, né? Por exemplo, tendo algumas crises de ansiedade, já ali desenvolvendo um toque, ou enfim, com uma enurese secundária. Tô criando aqui hipóteses, né? A forma como a gente devolve isso para o pai, envolvendo ele, engajando ele nessa responsabilidade, é muito importante para que ele não saia dizendo que ele quer desta consulta, manipulando a ponto de falar, tá, o meu entendimento é de que ela não tem nada, de que esse processo é à toa, entende? Então, eu acho que eu acho que o que a gente está tentando dizer é que quando a gente tem, né, quando a gente tem não só o raciocínio clínico em cima, e eu não estou falando da menina especificamente, estou falando da dinâmica dos pais. E quando a gente tem uma segurança no trabalho com eles, a gente consegue, principalmente nesses casos mais complexos de embates, né, de separação, que são casos ali que a complexidade ela é muito maior. A gente tem respaldo e aí a gente consegue ter uma postura mais firme que é necessária muitas vezes, principalmente quando a gente lida com pessoas mais difíceis, porque essas pessoas mais difíceis, que elas vão alterar ali o que você fala, né, que vão manipular ali o que você fala, elas têm uma postura ainda pior quando elas estão num processo de embate com o outro. Tá? Então, talvez se você estivesse atendendo esse pai que tem um perfil mais manipulativo, numa conjugalidade saudável, ele não ia ter uma postura tão imbatível com você quanto ele teve, entende? Então, a gente precisa desse lado aqui ter muita certeza e muita maturidade no trabalho com os pais. Eu não estou nem dizendo com a menina, mas com os pais, para a gente dar conta desse rojão, para a gente dar conta da dificuldade que é lidar com esse tipo de parentalidade nesse contexto de separação. Exatamente. E a Fabi, e aí por que a gente está falando de ter um método, de ter um método? Porque o que a Fabi acabou de descrever é exatamente ali os primeiros níveis, né, de intervenção dentro da nossa metodologia de orientação parental, né? Então é conseguir ali conduzir, acolher essa demanda dele, independente desse perfil um pouco mais, às vezes até
um perfil que nos incomoda, um perfil que é um perfil desconfortável para a gente também, mas que é sobre ele, não é sobre a gente, é sobre o conflito que ele está vivendo, é sobre, enfim, a dificuldade dele de regulação emocional. Aqui, que é isso, exatamente isso que você está falando. Estou muito perdida com essa questão quando os pais estão separados. Um é tranquilo e o outro muito desregulado. Mas isso aí, mas aí você percebe, é exatamente, a gente parte do princípio que os pais, eles já estão prontos em termos de desenvolvimento, em termos de habilidades socioemocionais, em termos de recursos internos e pessoais, quando eles se tornam pais. E aí a gente, diante dessa expectativa, a gente esquece que a gente está lidando com... E aí a gente, como a gente parte desse pressuposto, quando eles chegam para a gente como pacientes comuns, desregulados, com poucas habilidades, etc., a gente fica com a sensação de que a gente não sabe lidar. Mas se ele fosse seu paciente de clínica individual, o que você faria com ele? Você não o ajudaria a desenvolver essas habilidades? Entende? Então, isso é sobre ele. E como, por exemplo, uma mãe. Eu estava atendendo um adolescente, filho de pais separados, e eles estavam em litígio, porque eles estavam se separando naquele momento. E aí a mãe começou a me acusar de que eu estava sendo comprada pelo pai. E aí ela me mandando umas mensagens horrorosas. E aí eu falei assim, olha, eu tô super disponível para te ouvir, para ouvir o seu lado da história, aplicando ali o primeiro nível de intervenção em OP da nossa metodologia. Tô super disponível para ouvir sua história, para entender o que está doendo aí em você, para a gente conversar sobre a sua perspectiva em relação ao desenvolvimento do fulaninho, como é que ele tá. Tô entendendo que vocês estão em conflito, etc e tal. Mas eu não tô disponível para ser ofendida. Então, se você quiser marcar uma sessão, você me avisa que a gente marca. Pronto, problema resolvido, gente. Pode parecer que não, mas o problema é resolvido. Com método. Se eu fosse me deixar afetar pela desregulação dela, não olhando para aquilo como uma ofensa pessoal e não como uma desregulação, como um elemento ali, né? Como um resultado do sofrimento, de uma desorganização esperada daquele momento que ela estava vivendo, eu não teria como ajudá-la, entende? Eu preciso ter um método de trabalho para lidar com situações complexas. Então é sobre isso que a gente está falando aqui. Eu não tô ali, que aí é um terceiro erro, que a gente acaba achando que a gente tem que dar conta de resolver o conflito. A gente não tem que resolver o conflito. A gente precisa ser capaz de mediar e trabalhar, instrumentalizar esses adultos para que eles sejam capazes de resolver o conflito que eles criaram. Então, o terceiro erro principal quando a gente está trabalhando com pais separados é achar que a gente tem que resolver o conflito para proteger a criança. O que a gente precisa fazer é cuidar desses pais, é instrumentalizar esses pais, é ajudar esses pais com letramento emocional, com estratégias de autorregulação emocional, é avaliar o risco psíquico desses pais, muitas vezes é encaminhar para uma psicoterapia individual, se for o caso, é trabalhar aspectos da coparentalidade saudável, como eu estava falando, para que eles sejam capazes de resolver o problema que eles estão criando. Então, diminuir o campo de tensão entre eles, por exemplo, e não a gente resolver o conflito. Porque senão a gente fica com essa sensação de que a gente não consegue fazer nada, de que a gente é impotente, porque aí a gente é mesmo. A gente não é juiz, a gente não é advogado e não é juiz. Deixa eu ler aqui as outras. Acho que precisa segurança em algum momento não desconstruir toda a dinâmica. Acho que precisa segurança para em algum momento não desconstruir toda a dinâmica criada com a criança. Eu não entendi exatamente o que você está chamando não desconstruir a relação terapêutica com a criança, o que você construiu com a criança em termos de... Se for isso, é por isso que a gente não pode cair lá no segundo erro de não deixar claro o nosso papel.
Se a gente deixar claro para os pais que o nosso papel é proteger a criança daquele campo de tensão, mas não é proteger brigando com esses pais. É proteger cuidando da saúde mental desses pais para que eles consigam proteger a criança. Percebe que existe uma diferença muito grande aí? Muito grande. Vocês muitas vezes se colocam no lugar de conselheiros tutelares. Ministério Público, gente. Vocês não são essas pessoas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vocês não são Ministério Público. Ah, mas eu faço parte da rede de proteção de criança e adolescente. Eu sei que eu faço. Só que o meu lugar, a maneira, o que eu uso como instrumento para estar nesse lugar é outra coisa. E eu posso falar para vocês que eu sou muito respeitada. Eu sou vice-presidente de uma das comissões do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, e eu sou muito respeitada nesse outro lugar que eu trabalho. Eu não sou Ministério Público e eu não sou Conselho Tutelar. Eu trabalho cuidando de quem cuida, reparando vínculos. Nem sempre a melhor solução para uma criança é deixar de conviver ou romper o vínculo com os seus cuidadores. Na verdade, na maioria dos casos, não vai ser. Essas pessoas são as figuras de apego dessa criança. Então, vocês acham que vocês vão proteger uma criança impedindo o acesso desses pais, porque esses pais estão doidos, porque esses pais estão brigando. Então, vamos diminuir o campo de tensão, vamos cuidar dessas pessoas, vamos lembrar essas pessoas que eles amam essas crianças. Vamos ajudar essas pessoas a parar de brigar um com o outro e lembrar de demonstrar afeto e desenvolver habilidades parentais positivas. E gastar a energia que eles estão gastando brigando com sei lá quem, com o ex, com a nova do ex, com sei lá quem. E, de fato, conseguir direcionar essa energia que está sendo direcionada para brigar, direcionada para amar. Eu preciso ajudar esses adultos a se lembrarem que eles são adultos e o que eles estão fazendo ali. Fabrícia, mas é impossível. Aí eu preciso dizer para vocês, é impossível porque vocês não conheceram o método APP. Sinto informar. A leonina que habita em mim não tem modéstia. É porque vocês não conheceram o método APP, tá? Porque tem como fazer isso, a gente faz isso. A gente faz isso. Hoje, eu tô atendendo um caso super, super, super complexo. Que tem a ver com isso, né? Com reparação de vínculo, um menino que voltou a conviver com o pai depois de muito tempo, depois de muita alienação parental, e ele falou assim pra mim: tia, quantas famílias você já restaurou? Ele usou essa palavra, gente. Quantas famílias você já restaurou? Eu falei: foram muitas. Ele: com sucesso? Aí eu falei: com sucesso. Ele: tia, você acha que vai dar certo aqui? Eu falei: você quer tentar? Vamos tentar? Aí ele: tô meio desconfiado. Mas você tá acreditando que vai dar certo? Eu falei: eu tô acreditando. Porque eu acho que tem afeto aqui. Aí ele: eu acho que sobrou alguma coisa. Eu falei: então vamos nessa coisa que sobrou. Vocês percebem? Muitas vezes a gente se perde no que é o nosso papel, no qual é o nosso papel. E a gente se perde porque a gente não tem um método. E aí a gente vai e vira Ministério Público e Conselho Tutelar, tá? Então, se é isso que você está falando, que a gente tem que tomar cuidado para não desconstruir a dinâmica com a criança, eu concordo plenamente com você. Mas a gente tem que se lembrar que não é necessariamente, que proteger a criança não é necessariamente assumir uma postura bélica em relação aos pais. A gente também protege a criança quando a gente consegue instrumentalizar esses adultos para eles reassumirem o protagonismo na função parental e serem capazes de exercer a função do cuidado. Bem, de uma forma saudável, que é o que eles precisam fazer. Porque quem precisa amar e cuidar dessa criança são eles, não é a gente. A gente precisa ser desnecessário. A gente precisa voltar a ser desnecessário para essa criança. A gente precisa voltar a ser passageiro na vida dessa criança. Quem precisa ser constante na vida dessa criança são esses pais. São esses adultos. Quem precisa voltar a ser uma figura de apego seguro para essa criança são esses adultos. Eu sei que é muito gostoso a gente ser amado pelas crianças. Eu sei que é muito gostoso a gente ser a tia fofa e querida.
Mas cuidado com essa tentação da gente virar a tia fofa e querida e os pais virarem os algozes. Às vezes eu vejo muito psicólogo curtindo demais esse lugar e deixando esses pais continuarem por muito tempo nesse papel de monstros e não ajudando esses pais a saírem desse lugar. Você não está ajudando essa criança, nem ajudando esse adolescente, deixando esses pais ficarem nesse lugar de monstros. Porque um dia você vai sair da vida dessa criança. Essa criança não... Eu não gosto quando eu percebo, por exemplo, que os adolescentes, o tempo inteiro eles estão me ligando. Tia, arrumei um namorado. Tia, fiz uma merda. Quando eu percebo que isso está acontecendo muito, eu falo, eu tô errando. Eu tô vacilando. Porque ele devia estar ligando pra mãe e pro pai. Não devia estar ligando pra mim. Ele fazer isso 1 ou 2 vezes no início do processo é natural e esperado. Ele continuar fazendo isso meses a fio, eu tô trabalhando mal. Porque eu já devia ter trazido esses pais muito mais pra perto. Eu já devia ter cuidado desse vínculo de confiança. Então fecha essa reflexão, esse parêntese, porque eu já tô indo pra outro lugar e eu sou dessa. A Fabiana daqui a pouco me mata. Mas vocês estão entendendo do que eu tô falando? É uma outra perspectiva que eu tô trazendo pra vocês. Ah, tá. Agora eu entendi o que você falou, que eu fui embora, Denilde. Eu quis dizer em caso de precipitar e atender junto. Concordo com você. Concordo com você que essa decisão é sempre uma decisão que precisa ser baseada no caso, na necessidade do caso. Não é uma decisão que a gente toma a priori. Bom, e aí pra gente ir finalizando, que eu tô empolgada, o que muda então? Que aí eu já me antecipei. O que faz a gente não cometer esses erros? A gente entender que a gente precisa de raciocínio clínico específico para lidar com esses casos de pais separados. Então, só lembrando os 3 motivos aqui. Primeiro erro, querer agradar os pais e não ir fazendo tudo que eles estão pedindo sem critério, sem usar critérios clínicos para a tua tomada de decisão. Segundo erro, não deixar claro o seu papel desde o início. E aí também não trabalhar as expectativas deles, não trabalhar a expectativa deles desde o início, né? Deixando claro como que o que você vai fazer, o que você vai entregar e como eles vão participar desse processo. E o terceiro erro é tentar resolver o conflito dos pais, ao invés de instrumentalizar esses pais para resolver o conflito. Então, quem tem que proteger a criança é eles. Você vai trabalhar para que eles sejam capazes, para que eles retomem o protagonismo na função parental. E qual é a virada de chave para que a gente consiga evitar esses erros? Entender que vocês precisam de ferramentas de raciocínio clínico para trabalhar com pais separados, né? Ou seja, a gente precisa de um contrato claro com esses pais, a gente precisa de um posicionamento ético desde o início, a gente precisa assumir esse lugar que é muito mais de mediação. Ah, Fabrícia, mas você eu preciso desenvolver essa habilidade de mediação. Eu não sou mediadora, sim, para trabalhar com pais separados. Você vai precisar desenvolver uma habilidade, vai ter que ter uma habilidade específica ali de mediação para você evitar esse disse-me-disse, para você não entrar num conflito de lealdade, para você entender para você não ser arrastada para você não triangular, para você não ser arrastada para o conflito, para você conseguir filtrar o que você está ouvindo sobre o que um disse de você para o outro, certo? Para você conseguir tomar a decisão de seguir atendendo junto, separado, hora junto, hora separado. Para você decidir se você vai construir um plano de parentalidade com eles ou não, se é viável ou não para esta dinâmica. Para quem não sabe o que é plano de parentalidade, é uma ferramenta que, inclusive, a gente ensina dentro da formação. É uma ferramenta de reorganização da dinâmica familiar pós-divórcio. Então, ela é muito... Aliás, ela é útil até para famílias para duplas parentais que são casadas, tá? Quando a gente está ali discutindo projeto parental, por exemplo. Mas ela foi pensada como uma ferramenta de reorganização familiar no pós-divórcio. A gente ensina também isso dentro da nossa formação. Tem uma aula minha, mais inicial, assim, mais básica, e tem uma aula da própria autora, né, do livro, Plano de Parentalidade Centrado nas Necessidades dos Filhos. Ela deu uma aula pra gente recente, para os nossos alunos,
que é uma ferramenta bem bacana de ser utilizada. Dá para fazer sessões em conjunto, dá para utilizar essa ferramenta atendendo os pais em separado, mas é uma ferramenta bem legal, é uma ferramenta extrajudicial, mas é bem útil para a gente fazer combinados e garantir que as necessidades das crianças sejam priorizadas, para diminuir o campo de tensão entre os pais e garantir que essa criança, né, seja protegida dessas disputas desnecessárias. Uma metodologia de trabalho com pais separados ajuda a gente a fazer uma devolutiva aí, né? Como a colega trouxe, que foi uma dificuldade para ela. Segura, acolhedora, que passe a mensagem de uma forma muito clara e que não dê margem para que a nossa mensagem seja deturpada. Inclusive, para que você chegue e fale, o que você entendeu do que eu falei? Repete aqui para a tia, né? Repete aqui o que você entendeu do que eu falei. E para que a gente consiga fazer uma separação muito, muito clara e muito nítida entre uma escuta empática, para a gente consiga separar o que é uma escuta empática, acolhedora, que valide ali, né, as emoções difíceis, ambivalentes que aquela pessoa está sentindo nesse momento do divórcio, para que eu consiga diferenciar isso de ser conivente com os conflitos ou com uma possível alienação, com uma possível violência contra aquela criança ou entre a dupla parental, tá? A gente também precisa ser capaz de fazer essa diferenciação, tá, gente? Porque eu posso ser, sim, dentro da nossa metodologia a gente consegue, porque a gente divide ali os níveis de intervenção, para quem já ouviu a gente falar nos eventos gratuitos ou no retiro, que inclusive eu vou anunciar o retiro aqui, não saiam ainda. A gente ensina, né, sobre os níveis de intervenção da nossa metodologia. Dessa maneira, da maneira que a gente ensina, vocês conseguem oferecer para as pessoas uma escuta empática e acolhedora, mas não cair nessa tentação ou não ultrapassar essa linha, né, tênue de acabar sendo conivente com violência e opressão dentro do setting, tá? Porque isso sim é ser antiético. Então, a gente percebeu que o problema não era a gente, não era necessariamente a gente, assim, né, a nossa formação de base ou a nossa intenção. O problema realmente era a falta de uma metodologia. Então, eu consigo te dizer com muita tranquilidade, Lenice, o problema não é você. Talvez o problema seja a falta de metodologia. E aí, por conta disso, eu quero então fazer um convite, que é no dia 25 de outubro, a gente vai ter mais um retiro OP na prática. Eu não sei quantos de vocês já participaram do último, mas a gente vai fazer um retiro temático, né? Então, vale a pena, mesmo que vocês já tenham participado do último, porque a gente vai passar um dia inteiro, então é um evento imersivo, é um sábado inteiro, que a gente passa juntos estudando, né, uma parte da nossa metodologia, mais especificamente o primeiro atendimento. Então a gente se debruça aí sobre a nossa rotina de primeiro atendimento, especificamente em relação a pais separados. Então vocês vão aprender com a gente como fazer toda essa abordagem desde o primeiro contato até, né, a anamnese, contrato, etc., esquema diagnóstico da dinâmica familiar e inclusive um estudo de caso de pais separados. Tipo, vão poder tirar as dúvidas de vocês. Então, é no Zoom, né? Não é um evento aberto. Ele é no Zoom com a gente. Então, vocês vão poder tirar dúvidas ali em tempo real conosco. Enfim, por isso que a gente chama de retiro, porque é um evento imersivo. Quem quiser se inscrever, eu ouvi retiro? Ouviu? Então, quem quiser se inscrever, é super acessível o valor, mas ele é um evento pago porque ele acontece dentro do Zoom. As inscrições são limitadas exatamente por ser um evento mais próximo e com mais acesso a gente, tá? E a gente, então, o último foi sobre monitoramento digital, foi muito bacana, né? A gente trouxe um caso, a Fabi trouxe um caso dela, onde vocês puderam ver ali, realmente na prática, como é que a gente aplica
as ferramentas, a anamnese, os 5 níveis de intervenção. E dessa vez vocês vão ver como é que a gente aplica um pouco disso que a gente falou aqui e mais o que a gente vai ensinar lá na parte da manhã, como é que vocês aplicam no trabalho com pais separados. E aí vocês vão ver que não precisa trabalhar no improviso, não precisa sofrer, não precisa passar perrengue. É maravilhoso. Obrigada, Clarice. A Clarice é nossa aluna, tá? Pra vocês terem uma ideia, a Clarice é nossa aluna. Ela tem acesso a tudo isso na formação e mesmo assim ela participa dos retiros. Porque o retiro, a gente traz o conteúdo, né, com mais exemplos, então acaba não sendo repetitivo, de fato, tá? Então fica o convite. Ô, Lenice, mas participa do retiro. O retiro, ele tem um custo muito, muito, muito acessível mesmo. E você vai passar um dia inteiro com a gente ali, você já vai sair com muita ferramenta, com muito conteúdo, inclusive, para você aplicar no dia seguinte. Já vai sair com bastante esclarecimento, inclusive para os teus casos para o caso que você está trazendo. A gente já entrega muito, muito, muito conteúdo nesse retiro, melhor do que muito curso pago que vocês veem por aí. Garanto para você com muita tranquilidade. Se na live você já aproveitou, no retiro você vai sair com bastante conteúdo já. Seja bem-vinda de volta. Você não vai se arrepender de participar do retiro, não. É um dia imersivo mesmo. A gente começa ali às 9 da manhã e vai até às 18, faz um intervalinho de almoço, depois uns 15 minutos de lanchinho na parte da tarde para tomar um café. Ah, então. Que bom, porque... Então, e esse do dia 25 vai ser com o tema de pais separados. Aproveita aí esse lote especial. O retiro vai ser no sábado, dia 25 de outubro. É um sábado. A gente faz no sábado exatamente para vocês já tentarem se organizar com família e tal, para quem tem filho, né? A gente também tem filho, então a gente se organiza também com a nossa rede de apoio. Certo? Semana que vem a gente tem mais uma live aqui toda semana, toda terça-feira às 8. A gente está aqui conversando com vocês. Até o retiro, a gente vai ficar trazendo bastante esse tema de pais separados para vocês irem aquecendo e a gente ter bastante coisa para trocar por lá. Tá bom? Então, Beijo, tá, gente. Boa gente. noite. Um beijo. Tchau, tchau.